Você está escutando Sussurros noturnos. Sussurros noturnos. Esse meu relato aconteceu quando eu era apenas um adolescente. Minha avó havia falecido e a minha família não queria deixar o meu avô sozinho naquele momento de luto. A minha tia já estava passando alguns dias com ele. Então, eu e minha mãe resolvemos ir na cidade para ficar com ele. O meu avô estava muito deprimido. Ele não queria comer, tomar banho. O tanto que quando chegamos, ele estava em seu quarto e nem saiu para nos receber. Ele estava muito distante. Sabe aquela frase, corpo presente e alma ausente? Era assim que ele estava. Quando a minha avó morreu, ela levou consigo metade dele. Afinal, eram muitos anos de relacionamento. Então essa perda repentina afetou muito ele. Mas durante uma noite, eu percebi que meu avô se levantou e demorou muito para voltar ao seu quarto. Naquele dia, eu até achei que ele estivesse ido ao banheiro. Só que isso se tornou constante em algumas noites. Ele saía e não voltava. Só que uma noite o meu avô se levantou e eu resolvi esperar uns minutos para saber o que ele fazia, que demorava tanto em voltar. O meu avô era aquele tipo de pessoa que não gostava que ficasse andando atrás dele. Ele sempre prezou a sua liberdade e não seria diferente agora, mesmo sendo um idoso. Só que ele não estava no banheiro, como eu achava. Eu fui até a cozinha e olhei pela janela. Estava bem escuro, mas dava para perceber que ele estava sentado em frente ao portão, olhando a rua. Eu achei aquilo estranho, mas eu fiquei feliz. Já era um grande avanço por ele ter saído do seu quarto. Então, sempre que eu via o meu avô saindo do seu quarto, eu esperava e ia até a cozinha para olhar o que ele estava fazendo e se estava tudo bem. E era sempre a mesma coisa, ele sentado, olhando a rua. Só que uma noite eu senti o meu avô se levantando e fui até a cozinha e olhei pela janela. Só que estava muito escuro e com um pouco de neblina. Eu não conseguia ver bem, mas eu sabia que ele não estava sozinho. Ali com ele havia uma voz de uma mulher. Não era a voz da minha mãe e nem mesmo da minha tia. Então, rapidamente acendi a luz e olhei imediatamente com quem meu avô estava conversando àquela hora. Ele estava ali, sentado, e na frente dele havia uma senhora idosa, com um vestido longo e umas bolsas no chão. Eu não tenho certeza, mas quando aquela senhora notou a minha presença, ela simplesmente pegou as suas bolsas e saiu andando. Eu não sei se foi porque a conversa terminou ou porque eu apareci. Eu abri a porta e fui até o meu avô e perguntei se ele ia entrar ou ficar mais um pouco ali. Ele simplesmente se levantou e foi andando para o seu quarto e não disse nada. Pela manhã, enquanto estávamos tomando café, perguntei a ele quem era aquela senhora que ele estava conversando. Ele pareceu surpreso e falou que não estava conversando com ninguém. Minha mãe até falou que talvez era uma das vizinhas, que eram amigas da minha avó. Mas ainda assim, isso me deixou muito confuso. O meu avô não tinha sintomas de Alzheimer, mas talvez o luto
estava afetando ele de uma forma que não estávamos imaginando. Mas isso se repetiu na noite seguinte, e ele falava a mesma coisa, que não estava conversando com ninguém. Então a minha mãe resolveu ficar acordada para saber quem era essa mulher que estava conversando com meu avô. Só que, para minha surpresa, aquela senhora não apareceu aquele dia. Na penúltima noite que íamos ficar ali, eu estava acordado fazendo a minha mala e ouvi novamente o meu avô saindo do seu quarto. Fui até a cozinha e olhei pela janela. Só que dessa vez eu não acendi a luz e o meu avô estava ali sentado, conversando com aquela senhora. Eu resolvi chegar mais perto para ouvir o que eles tanto conversavam, porque sempre que eu saía de casa, aquela senhora notava a minha presença e ia embora. Eu saí pela porta que dava acesso ao jardim. A minha avó sempre gostou de plantas e ela fez questão de colocar um jardim bem cheio na parte da frente da casa. Eu saí andando no escuro com todo cuidado entre o muro e as plantas. Eu não queria que ela e nem o meu avô soubessem que eu estava ali escondido, ouvindo o que eles conversavam. Eu não entendia muito bem o que eles falavam, porque estava longe, mas algumas frases, sim, eram tipo: logo estaremos indo, não se preocupe, não será doloroso. Então, ela pegou a sua bolsa e começou a se afastar dali. Naquele momento eu não tenho certeza, mas eu comecei a sentir um aperto muito grande no meu coração. Era como se aquela senhora soubesse que eu estava ali escondido e estava ouvindo o que eles estavam conversando. Na manhã seguinte, a minha mãe estava planejando levar o meu avô junto com a gente, mas foi um plano que não se concretizou, porque quando a minha tia foi no quarto do meu avô acordá-lo para tomar café, o meu avô estava em sua cama deitado, segurando o porta-retrato da minha avó, mas já estava sem vida. Os dias que ficamos ali junto com ele foram os últimos dias da sua vida, embora não soubéssemos disso. Somente ele e aquela senhora, de alguma forma, sabiam disso. Quando meu avô morreu, ficamos alguns dias naquela casa, junto com a minha tia. Eu confesso que fiquei até alguns dias, acordado de madrugada, sentado no mesmo banco que meu avô ficava, olhando a rua, e fiquei esperando aquela mulher passar novamente. Eu queria avisá-la que meu avô havia falecido e que ela foi uma das poucas pessoas que meu avô conversou aqueles dias. Mas aquela senhora, ela não apareceu novamente. Eu não tenho respostas. Quem era aquela senhora que veio algumas noites, enquanto estávamos aqui, conversar com meu avô de madrugada? Eu não tenho certeza, mas talvez fosse uma mensageira da morte que veio avisar ao meu avô que a sua hora tinha terminado e que por algum motivo só eu conseguia vê-la.